mais, possui graduação e mestrado em psicologia e doutorado pela Universidade de Barcelona. É professor titular do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, onde atua como pesquisador do Centro de Estudos em Educação e Linguagem, CEEL. Seus estudos são dedicados principalmente à psicolinguística, didática da língua portuguesa, alfabetização, formação de professores e psicologia da educação. Dentre suas publicações está o livro Sistema de Escrita Alfabética, da coleção Como Eu Ensino, publicada em 2012. Obrigado. Boa noite, gente. Eu queria dar boa noite a todos e a todas e agradecer, não é? Eu vou começar agradecendo o convite. É um prazer estar de volta a essa universidade. É um prazer participar mais uma vez do CEA Debate. Eu estava me recordando, sentado ali, que foi em 2012, provavelmente, e eu estive aqui numa situação idêntica. Portanto, antes do PNAEC. Não existia ainda o PNAEC implementado, a gente estava concebendo. E hoje eu estava lembrando que faz 21 anos que eu comecei a parceria com o CEALI, né? Então chegamos à maioridade. E é um prazer continuar com essa parceria e aprofundá-la cada vez mais. O tema da conferência, ele é um tanto provocativo. Eu já ouvi esse comentário diversas vezes, está certo? E ele não surgiu por acaso. A professora Anne-Marie Chartier estava vindo a Recife, a Pernambuco, para fazer uma conferência sobre que condições e inovações pedagógicas favorecem o desempenho dos estudantes. E eu fui chamado a compor a mesa, fazendo uma reflexão específica sobre esse tema na alfabetização brasileira. E quando chegou o convite, no mesmo mês, para o CEA Debate, eu disse, eu vou me arriscar a tratar disso numa circunstância maior e com mais tempo, porque aqui eu tenho realmente mais condições de aprofundar. Não é? Eu vou, então, organizar a minha fala, tá certo? Mas, como este é o CEA Debate, eu queria que vocês ficassem bastante à vontade a gente vai ter um momento para debater, para perguntarem, discutirem o que considerarem necessário. Eu sempre digo que em didática não existem verdades únicas, que tudo é construção marcada por valores, por singularidades, por crenças. Não existe uma única e melhor forma de alfabetizar. O que para mim é a melhor forma de alfabetizar, hoje não será daqui a 5 anos, desejo, e nem tem que ser para vocês. Tudo é muito marcado por trajetórias, valores, singularidades, não é? E ninguém tem que concordar exatamente com o que o outro pensa, pode discordar, concordar parcialmente, tá certo? É assim que tem que ser no mundo e, sobretudo, na educação. Eu organizei, então, a minha fala em 4 momentos, tá certo? No primeiro momento, eu vou abrir fazendo o que eu chamo de questionamentos iniciais sobre certa mistificação em torno das ideias de inovar e inovação no nosso campo. No segundo momento, eu vou analisar o que tem sido apresentadas para nós como inovações pedagógicas no campo das políticas educacionais que, a meu ver, não têm favorecido o ensino e a aprendizagem na alfabetização. Tá certo? A partir daí, eu vou me dedicar a analisar como nós, que trabalhamos no campo, temos praticado inovações em 3 dos eixos do que é o processo de alfabetização. O ensino da escrita alfabética, a leitura e compreensão de textos e, por fim, a produção de textos escritos. A partir dessas considerações é que eu vou, então, fechar trazendo alguns elementos que, com a idade e o trabalho envolvido na formação continuada e formação inicial de alfabetizadores, eu comecei a trabalhar a formação continuada de alfabetizadores em 1984, gente, né? Isso dá uma certa condição de fazer um balanço. Eu vou tentar trazer algumas coisas que eu julgo que é preciso levar em conta se queremos pôr em prática, de fato, certas inovações na escola. Vou pedir desculpas, como vocês estão vendo, eu estou meio rouco, certo? Meio obnubilado, mas vamos tentar expor da maneira mais clara possível. Bom, o tema, como eu disse, é polêmico.
E eu vou, mais uma vez, eu gosto, sobretudo quando eu venho para cá, trazer isso que eu li lá nos anos 80, exatamente nessa época, do grande mineiro psicanalista Hélio Pellegrino, no livro chamado A Burrice do Diabo, que é uma coletânea de crônicas dele, que diz que todo conhecimento implica necessariamente um par de óculos. É óbvio que tudo que eu vou falar vai ser marcado pela minha trajetória e pela minha formação, né? Eu acho que na universidade e no campo educacional a gente precisa lutar por cada vez ser mais explícito, cada vez apresentar de maneira muito clara quais são os nossos pontos de partida, quais são os nossos argumentos, em lugar de escondê-los e criar falsas situações de comunhão ou de, enfim, consenso, né? Eu começo então dizendo que eu só consigo entender a transformação da escola, a transformação da educação escolar, primeiro, a partir da negociação coletiva de prioridades, da busca coletiva de metas claras quanto ao que se deve fazer e como fazer na escola. Se não há essa negociação, se não há esse tipo de debate, eu acho que a gente vai ficar sempre pagando o preço de ver coisas sendo modismos praticados a toque de caixa, autoritariamente. E a gente nunca pode pensar em transformar a escola, melhorar o que lá fazemos, sem considerar as condições de trabalho e de convivência civilizada, digo eu, para os educandos e os educadores. E quando eu falo educadores, aí eu começo por gestores, coordenadores, docentes, funcionários. Quando a gente pensa em inovação na escola, geralmente o peso, a cobrança, a responsabilização recai sobre os professores, como se os outros atores, os outros educadores do sistema escolar também não estivessem implicados, não é? Bom, mas vamos para aquelas introduções de fato que eu falo, que levam a gente a poder criticar o que se trata hoje como uma certa mistificação do inovar, não é? Eu acho que a gente vive claramente neste país e no mundo também, não é uma questão só brasileira, um momento de forte ataque à educação pública, em que a privatização e a mercantilização da educação são crescentemente naturalizadas. Elas são tratadas como coisas inevitáveis, tá certo? É assim que a mídia apresenta, é assim que o poder público tende a apresentar na maioria dos países. A imposição de coisas como bases curriculares, pisos salariais mais baixos, tá certo? Condições de trabalho mais precárias, ela é apresentada como algo natural, fruto dos novos tempos. Eu fiquei escandalizado há uns 2 meses atrás, quando eu vi que, numa secretaria municipal de um município rico de São Paulo, Ribeirão Preto, eu gosto de dar nome às coisas, porque as coisas são públicas, saem na imprensa, né? Estava se cogitando a criação de um banco de professores substitutos para, quando um professor adoecesse, criar uma espécie de professor Uber, que fosse chamado em casa para dar aquela aula e receber uma fração de não sei quanto, para substituir um profissional, não é? Na esteira, eu acho que muito do que se apresenta, do que se vende, se compra nas redes públicas como inovação, pouco ou nada tem de novo. São antigas e conhecidas formas de educar que aparecem camufladas, disfarçadas. Na minha cidade, a Prefeitura Municipal comprou, há uns anos atrás, 2012, creio eu, a mesa tecnológica do Sistema de Ensino X. Um computador normal, travestido, pintado de plástico cor-de-rosa, sei lá o quê, com as atividades mais conservadoras e tradicionais possíveis. Nenhuma interação, as crianças tendo que dar respostas únicas, fechadas, como em qualquer livro didático do século passado, ou do século XIX, ou de, sei lá, de muitos séculos atrás, não é? A terceira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que muito do que é trazido para as redes de ensino, para as escolas privadas, como inovação, esconde, tá certo? Ou naturaliza prioridades ou opções ideológicas, que a gente pode tranquilamente questionar. Nas redes privadas do meu estado, existe uma coisa que me surpreende, que é, agora, a cobrança de que, cedo, aos 6, 7 anos de idade, as crianças tenham uma formação em educação financeira, tá certo? E que, quando chegam à adolescência, tenham uma formação de empreendedorismo, tá certo?
É como se naturalizasse que a destruição dos direitos trabalhistas, que a selvageria do capitalismo vale tudo, cada um cuide de si, tá certo? Ela fosse agora ser assumida como algo natural da educação escolar e que nós bancássemos esse tipo de perspectiva para a sociedade. Eu sou daquela época em que, alguns anos atrás, a gente falava em formar para a cidadania, em formar cidadãos críticos. Então, me parece muito chocante querer que crianças de 6, 7 anos sejam formadas em educação financeira e não para a cidadania, tá certo? Bom, para fechar isso que eu trago como um questionamento, a naturalização da ideia de inovação, eu diria que a inovação pedagógica, ela envolve todos os níveis do sistema escolar. Mais uma vez eu vou tocar nesse ponto, não é? Ela envolve o âmbito da gestão, gente, e das políticas públicas. As políticas públicas, elas são extremamente responsáveis por permitir ou não que nós, educadores, consigamos transformar, inovar, qualificar o que se faz dentro da escola. Porque são políticas e gestões públicas que definem bases curriculares, programas de formação continuada, a ocorrência ou não do PNAEC é uma questão de política pública, certo? Programas de escolha de materiais didáticos. A destruição ou não do PNLD, que a gente está antevendo, tá certo? Com o que o MEC está anunciando como edital para o próximo PNLD, é uma questão de política pública, tá certo? A forma como avaliações externas são praticadas é uma questão de política pública. E o âmbito do ensino-aprendizagem também é fundamental, mas a gente não pode esquecer que a nossa atuação no âmbito do ensino-aprendizagem está extremamente condicionada por tudo isso aqui. Mas vamos começar no segundo bloco, tá certo? Eu vou trazer o que eu chamo 7 problemas, ou 7 pragas, tá certo? Do que a gente tem vivido como inovações na educação brasileira nas nossas redes públicas. São, como eu ponho ali em cima, inovações no âmbito de políticas educacionais, desculpem, que não têm favorecido o ensino e aprendizagem na alfabetização. E eu começo pelo tema da imposição de bases curriculares sem debate, sem negociação, tá certo? Quero esclarecer de início que eu sou extremamente favorável à existência de bases curriculares em todos os níveis. Eu pus ali federal, estadual, municipal. Luto por isso desde os anos 90, por razões que continuam sendo as mesmas, tá certo? A gente reclama que não tem um sistema nacional de educação. Ter um sistema nacional de educação, para mim, pressupõe ter uma política republicana de educação, em que todos os cidadãos têm direitos idênticos de aprendizagem. Se a gente não definir direitos de aprendizagem, desculpem, tem um erro ali, de digitação, para quem mora no Acre ter iguais a quem mora em Ipanema, tá certo? A gente não está fazendo política republicana. Esse é o primeiro ponto para a minha introdução na discussão. Um segundo ponto que me faz brigar por termos bases curriculares, tá certo? É a constatação da ausência de progressão no ciclo de alfabetização a partir de diversas pesquisas que a gente tem realizado lá em Pernambuco. No nosso programa de pós-graduação, eu já orientei pesquisas em que se analisa o que meninos de 3 escolas aprendem, por exemplo, no primeiro, segundo e terceiro ano. A pesquisa da professora Magna Cruz, com a Eliana Albuquerque, é um bom exemplo. Lá, elas encontram que alunos do terceiro ano se saíam pior do que os alunos do segundo e primeiro. Os alunos do primeiro ano produziam textos melhores que os de segundo e terceiro. A ausência de metas claras para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano, produziu esse estado de ausência de progressão no ciclo de alfabetização brasileiro. O MEC não conseguiu, não teve coragem, não sei que tipo de formulação faça, mas todos nós que fazemos o PNAEC sabemos que o que foi debatido, o que foi construído em termos de direitos de aprendizagem, não foi consolidado, legitimado pelo Conselho Nacional de Educação. Aquilo me parece um grande avanço, ele precisa ser oficializado, eu precisaria, não é? O terceiro tema
e a professora Magda Soares trata isso brilhantemente num artigo na revista Presença Pedagógica, em 2012, é a perversão de a gente ter avaliações externas sem ter um currículo que oriente o que ensinar. A gente vive num país em que, curiosamente, se avalia em larga escala sem ter currículos definindo para cada rede de ensino o que vai ser avaliado. O que é avaliado na, sei lá, Prova Brasil foi algo definido numa matriz por especialistas contratados pelo INEP, sem diálogo com o MEC, lá no ano X, e nada disso é questionado até hoje, tá certo? Eu acho que a definição do que se ensina e como se avalia, ela passa, então, a ser feita pelos grupos privados que vendem os pacotes. Quando uma rede de ensino compra um pacote tipo sistema negativo, sei lá o quê, tá certo? São os autores desse sistema que definem o que vai se ensinar, em que ritmo vai ensinar, e eles já trazem a avaliação pronta. O professor é um mero executor, não é? Eu acho que é possível, sim, ter negociação ao construir um currículo, uma base curricular. Eu vivi essa experiência de uma construção negociada quando o nosso centro de educação, a Faculdade de Educação da Federal de Pernambuco, ela foi chamada e durante 2 anos trabalhou com a rede municipal de Camaragibe, um município vizinho, para construir uma base curricular. O fato de termos tido reuniões periódicas com representantes de todas as escolas, em cada área, língua portuguesa, matemática, educação física, artes, fez com que, nesse município, essa proposta curricular fosse assumida como algo de construção coletiva e que passasse a ser referência para se discutir as metas que são necessárias para todas as escolas atingirem a cada semestre ou a cada ano, etc. Para fazer isso no nível estadual, o sistema de representação tem que ser outro. Para fazer isso no nível federal, tem que ser outro. Mas é possível pensar em formas de representação que não impliquem na imposição e no decreto, simplesmente. Como derivação desse primeiro tema, eu vou trazer algo que, para o nosso campo da alfabetização, me parece muito preocupante, tá certo? E o segundo tema é, portanto, a imposição dessa atual versão da BNCC, que subtrai o ensino do sistema de escrita alfabética na educação infantil, tá certo? Eu já criticava isso num artigo que publiquei na Revista Brasileira de Educação, a revista da BALF, em 2015. E isto permanece na versão atual, tá certo? Primeiro, eu queria dizer que o MEC golpista impôs uma BNCC sem debate da versão final, tá certo? E sem ser aprovada pelo Conselho Nacional da Educação. É curioso que o edital do PNLD sai com base numa base nacional curricular comum curricular que não foi aprovada pelo Conselho Nacional da Educação. Estejamos conscientes disso, não é? Indivíduos escreveram um trecho da terceira versão da BNCC sob encomenda do MEC e nós recebemos já a versão final sem nenhum conhecimento do que seria essa versão, tá certo? Se vocês olharem, eu acho que o texto de língua portuguesa dessa última versão, ele continua vetando às crianças pobres o direito de, na educação infantil, começarem a aprender sobre o sistema de escrita alfabética. Não existe nada de sistema de escrita alfabética na atual versão imposta pelo MEC, tá certo? E aí, eu queria lembrar algo que eu apresentei aqui exatamente 5 anos atrás, que eu coloquei no livro Sistema de Escrita Alfabética, que vários de vocês conhecem e que, por isso, eu vou tratar muito rapidamente. Que é aquele estudo nosso que, como vários outros, confirma que é possível reduzir as desigualdades investindo no ensino da escrita na educação infantil. Naquele estudo que você já conhece, o que a gente fez? A gente acompanhou 2 turmas com diagnósticos em março, julho e dezembro e fez observações semanais de aulas. Na turma T, que tinha um ensino mais tradicional, a professora baseava sobretudo no treino motor e no desenho e memorização das letras. Na turma M, que tinha um ensino mais metalinguístico, a gente trabalhava através da ludicidade com jogos, cantigas, parlendas, poesias, que promoviam a reflexão, não só fonológica, mas sobre a forma escrita daquelas palavras, cujos pedaços sonoros, como eu gosto de chamar, estavam sendo analisados. E o que foi que a gente encontrou, que vocês já conhecem?
As crianças começam assim. As crianças da turma de jogos, que estão em azul, elas eram um pouquinho mais da metade no início do ano pré-silábico. E na turma tradicional, 30% só. Isso evolui mais. No final do ano, em dezembro, na turma que usou os jogos, as cantigas, de 55, a gente passou a ter só 5% de crianças com hipóteses pré-silábicas. Na turma que desenhou letra, decorou nome de letra, etc., a gente continuava com 20% de crianças pré-silábicas. Quando a gente vê as faixas de avanço maior, o que é que a gente vai encontrar? Na turma que fez toda a reflexão brincando com os jogos, com as cantigas, 50% das crianças compreenderam o sistema alfabético, 25% já usavam uma escrita silábica com qualidade, e eu digo, isso é um presente para a professora do primeiro ano. E isso é um presente para essas famílias que vão ter crianças com menos propensão ao fracasso. Quando a gente vai olhar o que aconteceu com a outra turma, tá certo? Está aqui. Só 10% compreendeu o sistema alfabético e uma percentagem ainda muito alta está nesses níveis iniciais. Se eu somo aqui, eu tenho 5 com 15, 20, 25% ainda pré-silábico ou silábico inicial, sem entender nada de representação entre partes sonoras e partes faladas. Né, gente? Bom, isso é um trabalho dentre centenas no mundo que mostram que é possível iniciar a reflexão sobre as palavras, sobre as partes da palavra na educação infantil, o impacto que isso tem sobre a evolução das crianças pobres, que para elas é tão essencial e que para as crianças de classe média é uma coisa natural, porque elas vivem isso de maneira muito tranquila, né? Ou não, a escola pode impor seus métodos silábicos, mas elas se alfabetizam aos 6 anos. Bom, o terceiro grande tema que eu trago como problemático nisso que vem sendo imposto para a gente, tá certo? É a imposição de apostilados e materiais não escolhidos pelos docentes, como a cartilha alfabética e o sistema positivo. E eu trago 2 trabalhos que nós apresentamos e publicamos, Alexandre Silva e eu, tá certo? E Cristina Gomes e eu, e que estão disponíveis nos anais do Combalf de 2015, tá certo? Eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, que esses pacotes padronizados, eles não foram aprovados pelo PNLD. Eles não têm a chancela das universidades que são responsáveis por avaliar os materiais didáticos adquiridos com dinheiro público, tá certo? E eles são adquiridos com dinheiro público que podia ser usado na formação continuada dos educadores ou para outras prioridades. Na minha cidade, a gente teve a surpresa de professores e coordenadores voltarem para as aulas no ano de 2013 e descobrir que o sistema positivo ia ser obrigatoriamente usado naquele ano, no grupo 4, no grupo 5, no primeiro ano, independente de qualquer debate, de qualquer discussão prévia. Bom, eu queria chamar a atenção que esses pacotes eles tendem a ser, via de regra, extremamente pobres, tá certo? Desculpem, eu estou pulando e colocando o dedo no lugar errado. Eles são extremamente pobres, tá certo? No que propõem para o ensino da língua escrita na educação infantil e no ciclo de alfabetização. O alfabeto, por exemplo, ele insiste em trazer o que eu chamo de textos monstrengos e listas de pseudopalavras, tá certo? E o positivo, na época que a gente analisou, ele quase nada tinha de sistema de escrita alfabético para crianças de 5 anos e o trabalho de compreensão leitora era extremamente pobre. Eu vou tratar esses resultados de pesquisa, que são de uma dissertação de Silvia Aragão, orientada por mim, apresentada esse ano em Madrid, em que a gente acompanhou crianças propositalmente escolhidas, porque elas foram alfabetizadas com o método alfabeto, tá certo? E a gente teve dificuldade em juntar 20 crianças de 2 turmas que estivessem, ao final do primeiro ano, com uma hipótese alfabética. A gente não encontra pesquisas que avaliem a eficácia desses métodos, tá certo? E eles são vendidos como a salvação da pátria. Para a gente formar um grupo de 20 crianças, a gente teve que ir atrás de 2 turmas. E o que é que a gente viu? A gente colocou essas crianças no final do ano, todas já escrevendo, para responder todas que a gente conseguiu juntar, né, as 20, a 8 tarefas de consciência fonológica. Na hora de identificar palavras que começavam pelo meu fonema inicial, isso foi relativamente fácil para elas. 86% de sucesso, tá certo? Contar os fonemas,
78% de sucesso. Identificar palavras com o mesmo fonema final, só 71% de acertos. Produzir palavras a partir da escuta de um fonema, por exemplo, eu digo, me diga uma palavrinha que começa com S, 68%. A partir daí, gente, crianças que foram torturadas fazendo atividades de consciência fonêmica o ano inteiro, tiveram os semelhantes brilhantes resultados. No caso da adição de fonemas em palavras reais, 59%. Sintetizar fonemas para formar uma palavra, 48%. Subtrair fonemas iniciais, 47,5%. Produzir palavras que começam com o mesmo fonema, 47,5%. Segmentar as palavras em seus fonemas, B, O, L, A, 17,5%. Tá certo? Quando a gente ia analisar o que as crianças faziam, ficava evidente que, na maioria das tarefas, elas estavam pensando sobre as sílabas ou sobre as letras. E aí a gente tem um epígrafe, a gente teve todo o cuidado de escolher 2 professoras que seguiam religiosamente o método. Elas faziam uma 26% do horário semanal, era só de atividade de consciência fonêmica, a outra era 23%. E, numa dessas aulas que a gente gravou durante uma semana, jornadas completas nas 2 turmas, a gente viveu essa situação. João é uma criança que está na aula e a professora se dirigindo à turma. Gente, qual é a letra que nós estamos aprendendo o som? Os alunos. R. Agora é só João. João vai falar para mim esse som. Eu quero ouvir se João está falando certinho. Eu sei não. Eu ouvi João falando meio estranho. Qual é o som que a gente está procurando, João? Eu não sei. Não sabe? Mas vai ter que aprender a falar. Fale o som. Aí João diz, eu não quero aprender, eu não sei. Fale o som. Não. Fale do jeito que você sabe, eu não sei de nenhum jeito. Mas vai ter que aprender, João. Olha, vê, quando a gente vai ler a palavra, a gente tem que dizer o som que está nela. Então, se João não conseguir falar o som, como é que ele vai conseguir ler? Eu já sei ler. E ele sabia ler direitinho, tá certo? A quarta praga que eu tenho visto rondar as redes de ensino é a redução do ensino a um treinamento para os alunos serem bem-sucedidos em avaliações externas. Certo? As crianças de 4º e 5º ano de redes municipais de Pernambuco estão sendo submetidas a materiais como tal, a Prova Brasil da Editora Moderna, e eles passam a ocupar todo o tempo de ensino de língua. As professoras ficam horrorizadas porque não podem fazer mais nada a não ser preparar os alunos com esses pacotes para fazer a avaliação, não é? Eu queria chamar a atenção, então, que deixa-se de praticar a produção de textos. Eu olhei esse material, ele tem coisas que são interessantes, mas é uma violência ao que é educação, no sentido de impor-se algo que se superpõe e retira tudo o que se deseja praticar. Reduz o currículo à língua portuguesa e matemática, não só no ciclo de alfabetização, mas até o ensino médio. Pernambuco saiu com o mais alto IDEB do Brasil. O ensino médio é uma maravilha, tá certo? Quando a gente vai ver, as escolas têm um currículo que é basicamente concentrado em língua portuguesa e matemática para sair bem, certo, nas provas de ranqueamento. Existe ainda, certo, um mecanismo de falseamento da realidade do que ocorre nas escolas para se poder obter esses índices, tá certo? Bom, o quinto ponto que eu quero chamar a atenção como algo que a gente tem que lidar, com o que a gente tem que lidar de maneira muito frontal, é a adoção do sistema de ciclos na ausência de uma proposta efetiva de atendimento aos alunos que têm um ritmo mais lento, tá certo? A maioria das redes brasileiras, desde o início do milênio, tem trabalhado com o sistema de ciclos. Eu acho que fica evidente a falta de progressão e a falta de atendimento dirigido para quem mais precisa de ajuda. A gente precisa ter, além da professora da turma, profissionais, no plural, que atendam os alunos com mais dificuldade desde o primeiro ano. Se a gente não adotar políticas que permitam isso, não é com seu grupo de 25, 30 alunos heterogêneos que o professor vai dar conta sozinho de atender essa diversidade, que é a boa carta de intenções do ciclo, com a qual eu concordo. É preciso respeitar a diversidade, ela é mais que natural. Mas é preciso encontrar mecanismos institucionais para atender essa diversidade.
A gente viveu em Recife, num período de 4 anos, de 2005 a 2008, uma coisa chamada Programa Professor Alfabetizador, que algumas outras redes têm. São raros, não é? Que é, dentro de cada rede, alfabetizadores eficientes assumirem essa tarefa de acompanhar os alunos com dificuldades. Eles têm um contrato duplicado, no contraturno, eles não estão com a turma dele, mas estão em escolas atuando para ajudar os professores daqueles meninos a avançarem, não é? E me parece muito saudável quando as redes de ensino avançam, envolvendo os coordenadores pedagógicos nesse atendimento, tá certo? Cada vez mais eu vejo que quando o coordenador pedagógico, junto ao professor, faz esse diagnóstico da diversidade, da variedade de ritmos e busca soluções, o professor se sente mais fortalecido, não é? Estamos acabando esse bloco de questões de política que nos atacam, tá certo? Mas é preciso ver que, muitas vezes, a realização de ciclos sem uma progressão e sem mecanismos de atendimento à diversidade, ela tende a ser, fazer com que a gente chegue a ver a casa explodir só ao final do 3º ano. As crianças vão sendo promovidas, no 3º ano explode a casa. E aí, qual é a solução que algumas empresas propõem? Programas como Se Liga, tá certo? Programas de remediação, que depois de os alunos terem fracassado, sem terem sido ajudados, se apresentam, como diz a autora, ou a autora não, a proprietária, como a vacina para a educação brasileira, tá certo? O termo não é meu, é de quem criou ou apresenta o programa, não é? Eu orientei uma pesquisa da mestranda Viviane Dourado, agora doutora, tá certo? Em que acompanhamos 2 turmas do Se Liga em 2 cidades de Pernambuco, vizinhas a Recife. O que é que a gente constatou? As crianças eram selecionadas para criar aquela turma do Se Liga, a turma de crianças segregadas, como se fazia nos anos 80. Lembram-se os mais velhos? Nos anos 80, criou-se como mecanismo, os meninos não alfabetizados constituíam aquela turma do rebutalho que nenhum professor queria receber, não é? E o que é que a gente viu? Que nas 2 turmas, com os critérios do programa Se Liga, um índice altíssimo de alunos estava lá entrando, já tendo alcançado uma compreensão do sistema alfabético. Numa turma eram 40% de alunos com hipótese alfabética e na outra 50%. O método silábico usado, tatetitotutão, tá certo? E os materiais de avaliação eles eram extremamente pobres, padronizados, e todas as crianças, mesmo com hipótese alfabética, desculpa, elas tinham que passar por aquilo. Eu me lembro de uma gravação, que a gente tem um vídeo, em que um menino que já está alfabético, já sabe ler e escrever muitas palavras, ele diz, essa professora não vai sair do T hoje, não. É trágico, mas é verdadeiro, tá certo? O que é que a gente viu? Que essas professoras, felizmente, elas não se submetem como cordeirinhos dóceis a esse tipo de imposição, tá certo? A gente registrou, gente, a cada semestre, jornadas completas no plural, 12 aulas ao longo de um semestre, 12 aulas ao longo do outro, e vai analisar ao final e ver que numa turma, mais de 60% das atividades realizadas pela professora eram complementos, acréscimos ao material. Na outra turma, 40%. Então, o que esses meninos tiveram foi muito mais do que aquilo que se vendia como a vacina ou a salvação, tá certo? E a gente viu que eles avançaram pouco em relação ao início. Se eles já tinham entrado, a maioria, com uma compreensão do sistema alfabético, nos instrumentos que a gente criou de leitura de texto, escrita de texto, escrita de palavras, etc., como a Ana, eles saíram pouco melhores que no início do ano. Bom, o trágico é que esse tipo de programa de remediação, ele segrega, dá esse tratamento padronizado durante um ano, obriga o professor a fazer a mesmíssima coisa, desconsiderando a diversidade dos alunos, e, ao final do ano, se o aluno não se alfabetizou, ele é devolvido ao sistema regular, à vala comum. Vai encontrar um outro remédio para ele, porque nós tentamos, e se ele não conseguiu se beneficiar, a culpa não é nossa. Assim pensam os que vendem o programa, não é? Bom, para fechar, certo? Eu acho que é um problema muito sério a gente ter avaliações externas sem currículos e sem que suas matrizes
isso é, o conjunto de habilidades avaliadas, sejam discutidas ou revistas. Tá certo? Eu não tenho nada contra a avaliação externa. Eu acho que é necessário ter currículo e ter avaliação em larga escala, feita por cada rede de ensino, feita por cada sistema estadual. Tá certo? E, se quiserem, por um sistema federal também. Mas as avaliações externas, elas precisam ter uma função diagnóstica também, tá certo? A provinha é a nossa única avaliação que tem uma função diagnóstica, gente. Quando eu e outros colegas nos envolvemos, tá certo, na construção da ANA, a gente viveu a ilusão de que a ANA também poderia ter uma avaliação, ser uma avaliação diagnóstica. E hoje em dia eu me recuso terminantemente a participar de qualquer reunião sobre a ANA enquanto ela continuar sendo uma avaliação exclusivamente classificatória, tá certo? A ANA, ela criou um estado de absurdez tal que o professor não conhece o exame que está sendo feito para os seus alunos, ele não pode ter acesso à prova nem depois dela ser aplicada, tá certo? É uma coisa absurda, ninguém sabe que caixa preta, que monstro virou essa avaliação, que não serve de diagnóstico nenhum. Eu chamo a atenção para o fato de que a provinha, que é a única que não tem função de ranqueamento, ela é tratada de maneira muito pouco cuidadosa pelo MEC. Já houve ano em que o MEC entregou a provinha final de maio, em lugar de fevereiro, tá certo? Se ela fosse uma avaliação com funções de ranqueamento, eu garanto que ela chegaria no dia certo. Mas como ela é uma avaliação diagnóstica, ela não tem prioridades, não é? Eu insisto sobre a necessidade de uma avaliação como a ANA e a provinha, elas descreverem quais habilidades cada aluno desenvolveu em lugar de rotular. Esse aluno está no nível 4, está no nível 5. Isso não informa nada para o professor, tá certo? Não tem nenhum tipo de ajuda quanto a direcionar, qualificar o ensino. As crianças, essas avaliações, elas precisam ser avaliadas pelos docentes, através de representantes. Quando eu e outros colegas dessa universidade e de outras universidades participamos da ANA, havia professor na comissão, havia docente discutindo o que era a matriz, e numa primeira reunião que eu fui, já com a primeira versão da prova pronta, avaliando os itens também. Quem conhece o chão da sala de aula precisa estar sendo consultado para poder participar desse processo, né? Agora, é preciso ter matrizes, tá certo? Conjuntos de habilidades a serem avaliadas que sigam o currículo e que possam ser aperfeiçoadas. A provinha precisa mudar. A provinha não tem avaliação de escrita de palavras, de produção de texto no final do segundo ano, quando no final do terceiro ano as crianças vão ser cobradas nessas habilidades também, né, gente? Coisas que a gente introduziu na provinha lá em 2008, hoje em dia poderiam ser radicalmente mudadas, porque são muito pouco eficientes como descritores. Consegue diferenciar número de letras. A maioria das crianças hoje em dia faz isso não é prioritário, tá certo? Só que o INEP tem uma mentalidade de inércia que não investe nessa discussão, não é? Bom, vamos passar agora para ver coisas que nós andamos fazendo com nossas próprias pernas, sob essas condições difíceis. Não são só as nossas pernas. Nesse cenário de difíceis condições. E deixa eu olhar para o relógio para ver quanto tempo eu tenho ainda, tá certo? Só gastei até agora 35. Eu selecionei, então, 3 blocos: aprendizagem do sistema de escrita alfabética, leitura e compreensão de textos e produção de texto. E nesses 3 blocos eu criei momentos em que eu coloco um sinal positivo para discutir em que avançamos, ou um sinal negativo para pensar em que precisamos melhorar. Tá certo, gente? Vamos começar por aquilo em que eu mais tenho investido ou gastado a vida, tá certo? Que é o aprendizado do sistema de escrita alfabética. Eu fico feliz em ver que, nos diferentes lugares a que eu vou, com as ações que eu acompanhava do PNAE, nas pesquisas que eu faço, eu acho que a gente tem conseguido um abandono progressivo dos métodos tradicionais silábicos e fônicos como a única referência dos professores, tá certo? Esses métodos que controlam tudo que o aluno pode ler e que apresentam falsos textos que ensinam a escrever textos monstrengos. E eu gosto sempre de trazer um exemplo para a gente saber de que se está falando. A aula. Leila e a aula. A aula é ali,
A aula é ali, Leila. Leila leu a Leoa e a Lua. Cartilha, alfabeto. Tá certo? Nossa mestra Magda Soares, nos anos 80, já alertava para o quanto esse tipo de recurso não só destrói o acesso da criança a textos do mundo real, mas desensina, passando para ela a ideia de que isso é o texto modelo que ela deve produzir na escola. Não é, gente? Eu acho que a gente avançou bastante na compreensão de que é possível conciliar a leitura e escrita de textos com o ensino do sistema de escrita alfabética. O ideal de alfabetizar letrando, ele deixa de ser simplesmente um clichê e passa a ser uma proposta que a maioria dos que estão no campo da alfabetização passam a ver como algo não só viável, como necessário, porque envolve competências de ordens distintas. Estão de acordo? Acho que o PNAE teve uma grande contribuição para consolidar essa ampliação, certo, do entendimento do que é alfabetizar letrando. Acho que a gente avançou também na não priorização do treino motor como uma coisa essencial ou a mais importante na educação infantil. A gente tem tido outras experiências nas pesquisas que a gente faz ou orienta, de ver um grande investimento noutras habilidades na educação infantil. E a gente encontra um crescente estímulo à escrita espontânea das crianças. A possibilidade das crianças escreverem do jeito que sabem, escreverem num momento inicial, demonstrando seus erros, e de escreverem a dois, cooperando, discutindo. Não é? Mas a gente tem muito que avançar. E eu, na minha percepção, identifico que a gente ainda sofre os resquícios daquilo que a nossa mestra Magda Soares identificou como a desinvenção da alfabetização nesse país, tá certo? Em nome de certa coisa que rotulavam de construtivismo, certo? E da crítica aos métodos tradicionais, muitos passaram a defender uma alfabetização sem métodos. Eu estou tendo esse semestre o prazer de, na pós-graduação de educação da minha universidade, oferecer pela primeira vez uma disciplina que eu denominei Alfabetização segundo Magda Soares, tá certo? Isso me obrigou a reler todos os textos dela a que eu tive acesso e ver o quanto, desde 1989, 92, ela já cobrava, não existe alfabetização sem metodologia, não se pode alfabetizar sem método. É preciso ter clareza, tá certo? Do que são os seus princípios, do que são as suas metas e do que são os seus procedimentos para alcançar o que você deseja, né? No entanto, muitos tratavam o sistema de escrita alfabético como um mero código e acreditavam que, convivendo com textos, a criança espontaneamente chegaria a compreender o sistema alfabético. Acho que a formação do PNAE ajudou a avançar na discussão dessa ingênua interpretação de uma aprendizagem espontânea do sistema alfabético, né, gente? E a gente avançou também no sentido de pôr em questão aquilo que eu chamava já desde 2004 a ditadura do texto. Só se pode trabalhar com texto. Não se pode trabalhar com palavra isolada, não se pode trabalhar com pedaço de palavra, seja sílaba ou um pedaço maior, não se pode trabalhar com letra. Por quê? Como é que uma criança vai aprender o sistema alfabético se ela não olha para as palavras, para o interior das palavras, pensa nas partes orais e escritas das palavras? A gente tinha, no caso dos livros de alfabetização, durante uma certa época, na passagem do milênio, certo? Uma ênfase tão grande em variedade textual, que a gente brincava que alguns livros só letravam, porque eles não ensinavam sistematicamente a escrita alfabética, né? A gente vai ver que isso melhorou, felizmente, tá certo? Mas eu tenho ainda 3 coisas para as quais eu queria chamar a atenção, que podem continuar ocorrendo e que, em alguns lugares, eu acho que são motivos de preocupação. Uma é a ausência de ensino sistemático das relações grafema-fonema e fonema-grafema. Embora o PNAE tenha insistido sobre a necessidade de, no segundo ano, se investir na consolidação da hipótese alfabética e no domínio das convenções, acho que esse é ainda um débito grande, tá certo? Sobre o qual a gente tem que estar vigilante. Acho que a gente precisa ampliar a mediação que promove a reflexão fonológica e a busca de relações entre letras iguais e sons iguais.
cada vez eu estou mais convencido de que esse trabalho de reflexão no interior da palavra, sobre pedaços, letras e suas sonoridades, tá certo? Constitui uma ajuda fundamental para a criança avançar. E, finalmente, acho que a gente precisa ser menos desleixado com o cuidado de que as crianças escrevam de forma legível e escrevam de forma correta. Felizmente, creio que tem se avançado, não é? Avançamos na construção de metodologias, vamos avançando na construção de metodologia de alfabetização, que sem isolar famílias silábicas ou fonemas, elas têm investido bastante na reflexão sobre palavras, não só o nome próprio, mas outras, desde a educação infantil, tá certo? Acho que a gente tem avançado, também cobro, mas nesse investimento das habilidades de consciência fonológica e o que eu mostrei lá, vejo em outros cenários como objeto de reversão. Vejo que alguns materiais didáticos, livros aprovados nos últimos 2 PNLDs, eles são extremamente cuidadosos nessa exploração das sílabas complexas. A gente pensa que isso é bobagem. Não, quem está com a mão na massa sabe que não é, né, gente? Uma coisa é ler pato. Ontem a gente estava discutindo que a gente devia criar, brincando, uma coisa chamada o subestágio alfabético CV, consoante vogal, tá certo? A maioria das crianças, logo que aprendem o princípio alfabético e que dominam a hipótese alfabética, elas conseguem ler com certa facilidade palavras com consoante, vogal, etc. Mas ler prato, ler parto, ler pranto, é difícil e requer ensino intencional, ajuda programada, tá certo? Eu tenho um caso recente, uma anedota, uma de minhas netas estava na escola começando um projeto que envolvia música clássica, e ela, encantada, já gostava. Aí eu peguei uns CDs que eu tinha em casa, de uma coleção que se chama Clássica, né? E cheguei, bora ver se a gente consegue ler. Ela já estava com a hipótese alfabética desde junho, tá certo? Ela está no 1º ano. Constituiu a hipótese alfabética esse semestre de 1º ano, não era nenhuma criança, enfim, superdotada não, tá certo? Não pensem que as crianças do mundo são superdotadas facilmente. E ela, quando eu mostrei ela, disse, sei não, eu disse, bora começar aqui pelo final. Eu coloquei a sílaba final, K. Ela leu K, e aí eu tapei o resto da palavra, o SSICA, e mostrei o CLA. Aí ela virou-se e disse, vovô, eu não sei não, eu só sei com 2. E eu disse, eu vou usar isso como nome de um artigo que eu vou escrever sobre o tema, porque eu achei brilhante a expressão nítida de o quanto o aprendiz precisa de ajuda para avançar nisso, não é, gente? Bom, vamos adiante. Eu vou falar agora com vocês de leitura e compreensão de textos, tá certo? Como pontos de avanço que vocês veem aí, eu identificaria a participação em rodas de leitura antes de poderem ler, antes de dominarem o sistema alfabético. Eu tenho orientado algumas pesquisas de educação infantil, trabalho de conclusão de curso, agora uma tese de doutorado, e eu diria que a roda de leitura, sobretudo leitura literária, ela tem se disseminado bastante nas redes públicas. Eu tenho acompanhado 3 redes, no caso, da educação infantil, no final da educação infantil, sobretudo, né? 4, 5 anos, tá certo? Acho que tem se investido também nas atividades de reconto e de pseudo-leitura, a própria criança reconstituindo o texto, inventando a seu modo o texto na educação infantil. Felizmente, a gente tem uma exposição e exploração de gêneros reais e variados na sala de aula, abandonando aqueles textos cartilhados tipo Leila, Aula, Lua, Aliou, etc. Né? E uma das coisas que eu vi no PIDAIC, ao ir em diferentes estados do Nordeste, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, etc., foi o grande investimento, a grande adesão dos participantes nas práticas de leitura para deleite, tá certo? Acho que uma das propostas do PNAE que mais encantou os alfabetizadores foi poder praticar a leitura de fruição, ter prazer com os alunos, lendo todo o belo material que o MEC tinha feito chegar às escolas e que antes, muitas vezes, não era utilizado, né? O que eu vou falar agora, gente, de respeito, sobretudo, à compreensão de leitura. Vejam, há uns anos atrás,
Eu, Thelma Leal e Ana Cláudia Pessoa desenvolvemos uma pesquisa que está publicada em 2013, em que a gente acompanhou 12 turmas de segundo ano, do início ao final do ano letivo, em escolas de 3 cidades, Recife, Camaragibe e Jaboatão, e a gente escolheu escolas que tinham tido um alto IDEB na última edição do IDEB. A gente não queria fazer, eu sempre repito isso, a gente não queria fazer radiografia do caos para estar dizendo, não se faz bem, tá certo? Mas mesmo assim os resultados eles foram bastante preocupantes. A gente gravou 108 jornadas completas de aula, transcreveu, categorizou, analisou, tá certo? Viu as frequências. E o que é que a gente constatou? Uma frequência muito baixa de atividade de ensino de compreensão de leitura, tá certo? Pouquíssimas atividades de compreensão de leitura sendo feitas por escrito. E a gente viu um predomínio da contextualização, da discussão dos temas dos textos, mas não um ensino explícito de diferentes estratégias de compreensão de leitura. Então, se a gente toma como referência a provinha, isso era o ano de aplicação da provinha, e a gente viu o desempenho dos alunos na provinha, nas tarefas de compreensão de leitura, e comparou com o que elas tinham de ensino de leitura, tá certo? A provinha espera que as crianças consigam identificar o assunto do texto, identificar a finalidade, localizar a informação explícita no texto e fazer inferência, não é? São essas 4, porque tem uma quinta habilidade que nunca é avaliada. O que é que a gente viu? Primeiro, que a professora, tá certo, era quem mais lia em sala de aula. Em 70% das situações de leitura, ela é quem se ocupava da tarefa de ler, tá certo? Depois dela ler, havia ou não momentos de leitura compartilhada, em que alguns alunos iam se alternando. As crianças nunca faziam, gente, ao final do segundo ano, leitura silenciosa. Estão percebendo? É nessa hora que eu pergunto, quem já imaginou, nas escolas privadas que educam os meninos de classe média, uma criança chegar ao final do segundo ano sem fazer leitura silenciosa? Eu acho que não se concebe, né? Eu acho que a gente precisa estar muito alerta para o quanto isso é fonte de problema. Uma outra fonte de preocupação é que as crianças nunca têm o direito de escolher livremente os livros para ler em sala ou levar emprestado para casa. Nas 108 jornadas a gente encontrou. Quando eu digo nunca, é porque foi um dia em 108, tá certo? É menos de 1%. E eu concluo, então, esse bloco dizendo que não é de estranhar que as crianças tenham dificuldade em responder às avaliações externas, como a Provinha Brasil a Ana, tá certo? Elas não leem sozinhas, elas não respondem a questões de compreensão leitora, muito menos por escrito. Como é que elas vão poder demonstrar se compreendem textos ou não, não é? Acho que isso tem que ser objeto da nossa discussão, da formação continuada dos alfabetizadores do país. Bom, vamos ver agora algo sobre a escrita de textos, a produção de textos, tá certo? Eu acho que entre o que foi lá meados da década de 80 e este ano, a gente tem progredido bastante no sentido de, desde o final da educação infantil, as crianças produzirem textos. Pouco, tá certo? Eu acho muito pouco. Quando eu vejo, eu sou daqueles que gostam de gravar jornadas de aula inteiras, claro que com todos os acordos, todas as autorizações e todos os respeitos. Tudo que a gente grava e transcreve, a gente entrega à professora, ela lê, corrige, mexe, modifica, para a gente poder começar a analisar, tá certo? E aí a gente vê que a produção de textos reais na sala de aula aumentou, há uma redução de redações escolares, do tipo Minhas Férias, Mamãe, etc., essas coisas que, quando eu era criança, era só o que se escrevia na escola, não é? E há, de fato, uma familiarização maior com gêneros textuais antes de serem solicitados a escrever. Isso eu acho que está muito claro nos livros didáticos aprovados pelo PNLD, né, gente? O livro só vai cobrar no final que a criança escreva, por exemplo, um convite, se ao longo da unidade ela leu e foi levada a explorar, interpretar, compreender convites. Isso é um princípio fantástico que eu acho que a gente tem que lutar para que ele permaneça. Eu não posso nunca pedir a você que está terminando uma graduação em pedagogia, que faça um relatório de estágio se você nunca leu um relatório de estágio. A primeira providência da gente é querer ler um relatório de estágio. Os gêneros
textuais, eles são invenções culturais, são convenções, e você só pode produzi-los se você, com eles, se familiarizar. Não é? Acho que a gente tem avançado nas tentativas de divulgar as produções infantis na sala de aula, criando murais, criando trocas entre salas, criando culminâncias de projetos. Não é? Mas as pesquisas que a gente tem acompanhado, elas mostram uma baixa frequência da produção de texto na escola, da educação infantil ao ensino médio. Eu vi há uns poucos anos atrás uma pesquisa feita no colégio de aplicação, que corresponderia ao centro pedagógico dessa universidade, da minha universidade, e eu fiquei surpreso, porque é um colégio que sai muito bem no Enem todo ano, com todas as regras de seletividade que há lá, que não é sorteio, ainda é exame, certo, de admissão, como era na minha época, tá certo? Mas a gente vive num país, eu sei que nós adultos, nós cidadãos de qualquer idade, tendemos a ter muito mais práticas de ler, muito mais demandas para ler do que para escrever. Isso é normal, tá certo? Dentro e fora da escola. Mas o problema é que na escola a gente precisa estar antenado para ver com que frequência a gente pratica a produção de textos com os cuidados que a gente, hoje em dia, sabe que são necessários. É preciso planejar, é preciso familiarizar, é preciso revisar, etc. Não é? Penso que houve um descuido com a revisão dos aspectos textuais normativos, sobretudo durante esses anos aí, 85 a 2005. Nos últimos anos, a gente tem recuperado esse cuidado com a revisão. No entanto, quando a gente trabalha num programa como o PNLD, a gente vê que os autores de livro didático, eles ainda estão muito com dificuldade de encontrar uma maneira de provocar esse trabalho de revisão. Então, a tendência é ter uma série de perguntinhas. Usei letra maiúscula, usei parágrafo. É como, eu me lembro de quando eu era criança, que a gente ia se confessar, certo, na Igreja Católica, e que você tinha como que uma série de pecados que você tinha que se lembrar de dizer ao padre lá, ajoelhar no confessionário. Então, é como se o autor do livro botasse a criança para se questionar que pecados ela cometeu ou não ao escrever. Isso é uma coisa difícil de resolver, porque os diferentes gêneros têm propriedades específicas e a gente não vai encontrar, criando uma grade de perguntas, a melhor fórmula para ajudar a aprendizes a revisar seus gêneros. Né? Eu acho que é preciso chegar num estágio de aprimoramento que, se naquela unidade se trabalha com poesia, eu não vou pedir que o aluno tenha os mesmos cuidados que numa unidade em que ele está escrevendo fábulas ou lendas, sei lá o quê. Né? Bom, gente, bora fechar agora, senão isso não vira o debate que foi prometido. E eu tenho 7 minutos para fechar, tá certo? Para cumprir um prazo de 1 hora. Bom, eu começo então com esse título, Considerações sobre o que é preciso levar em conta ao querermos pôr em prática certas inovações na escola. Aquelas que a gente, como eu disse no início, venha a coletivamente negociar. Quando eu digo coletivamente, é dentro de cada escola, dentro de cada rede municipal, estadual, etc. A escola é um coletivo que precisa ter um trabalho coletivo e tem que tratar, a partir do debate, o que precisa ser resolvido. Eu começo dizendo, então, gente, que tropeços, ao buscar inovar com base em teorias linguísticas, psicológicas, eles são inevitáveis e exigem uma vigilância didática, tá certo? A gente sempre vai estar encantado com as teorias que cria e achando que elas são perfeitas, e estou falando a partir da academia. Né? Eu tenho uma aluna agora, Tassiana Almeida, que vai defender uma tese de doutorado sobre jogos de ortografia para ajudar as crianças a dominarem aquelas regras de ortografia de tipo morfológico. Cantar com R no final, cantar-se com SS, cafezal com L, etc. Né? E a gente descobriu, a partir desses jogos, uma coisa muito interessante. Numa das turmas que ela atuou, turma de 4º ano, gente, ainda tinha uns 2 alunos com uma hipótese silábica alfabética de escrita. No que eu escrevi, que vocês alguns leram, eu sempre disse, só se deve trabalhar a ortografia, sobretudo de regras morfológicas, com crianças que já tenham consolidado várias convenções e alcançado bem a hipótese alfabética. Pois um desses meninos, ele fazia reflexão ortográfica do SS, do cafezal, e ele se beneficiava com isso, mesmo não dominando várias convenções, letra som do português. Então, acho que a gente sempre tem que estar alerta para que o que a gente descobre precisa ser aperfeiçoado. Não existe teoria perfeita.
Não é porque eu criei uma estratégia que aquela é a única para se fazer criança avançar na compreensão do alfabeto. Se eu fiz com 4 crianças no grupo, eu posso conseguir efeitos semelhantes com 15, tá certo? Não tem que ser só com esse ou aquele formato. Eu acho que, repetindo algo que eu já disse, as inovações para fazer um aprendiz ter melhor desempenho, elas pressupõem clareza metodológica. Magda Soares, mais uma vez. É preciso ter metas. É preciso ter princípios que fundamentem essas metas. Por que eu estou querendo que a criança venha a alcançar essas metas? E é preciso ter ações, procedimentos que viabilizem isso e que respeitem a ecologia da sala de aula. Tá certo? É muito fácil. Eu tenho uma formação original na psicologia cognitiva e é muito fácil idealizar situações sem considerar qual é a disposição de mobiliário que o professor pode realizar na sala de aula. Numa dessas situações de jogos de ortografia, a professora não podia organizar mesinhas para os meninos jogarem, não. O jogo tinha que ser feito era no quadro, tá certo? Com 2 grupos, porque não dava, não tinha espaço na sala de aula. Então, se a gente não considera as condições concretas, tá certo? A gente vai estar delirando e chovendo no molhado, culpabilizando quem não merece, né? As inovações para fazerem o professor ter mais autonomia e melhor desempenho exigem investimento na formação continuada. Não posso conceber, certo, qualquer transformação na qualidade do que se faz na escola sem ter-se assegurado aos professores o direito à formação continuada. Tá certo? Eu acho curioso, às vezes, que certos grupos, eles defendem um enorme respeito construtivista pela criança, mas não asseguram o tempo do professor, o tempo para planejar, o tempo para fazer trocas, para discutir com os pares o que precisa ou não, o que deve ou não, cada um ajustar nas suas turmas, não é? Eu ponho agora a definição de quais inovações queremos para os desempenhos dos aprendizes e professores melhorarem é e sempre será uma questão político-ideológica. Por isso exige debate e negociação. Eu gosto muito de um jornalista chamado Fernando Brito, que escreve um blog, tá certo? Que ele diz que a política sem polêmica é a arma das elites. Cada vez que se esconde que as decisões educacionais têm inevitavelmente um sentido político, a única função disso é esconder o uso do poder para impor, para dominar, etc. Tá certo? Qualquer idealização que a gente tem sobre a escola, ela vai ter alguma inspiração, algum tipo de justificativa que, inevitavelmente, é político-ideológica. Tá certo? Por isso que precisa debater, por isso que precisa ser algo democraticamente negociado. Eu vou chamar a atenção para algo que é pontual, mas me parece importante a gente não esquecer. Algumas inovações que eu coloco, entre aspas, construtivistas, elas tendem a criar um discurso exclusivamente em torno das dimensões de aprendizagem significativa e por descoberta. É como se o aluno tem que descobrir tudo sozinho e tudo que o aluno descobre necessariamente tem que estar em situações de uso real, etc. E eu coloco, há objetos de conhecimento que exigem uma aprendizagem mecânica e um ensino transmissivo, tá certo? Dentro do que são os conhecimentos da cultura, existe uma franja, existe uma fração que não tem que ser descoberta, nem tem que necessariamente estar sendo usada de maneira contextualizada, etc. Bom, e aí, para eu chegar realmente em 2 citações que me agradaram muito quando eu pude conhecê-las, eu vou fechar com essa lâmina. Colocação em prática de inovações que idealizamos precisa levar em conta as condições reais de trabalho, de formação, etc., dos educadores. Não só dos professores que eu já mencionei, mas dos coordenadores e dos gestores, tá certo? Não se pode mudar a escola mexendo só nos educadores. Para inovar, nos professores. É preciso envolver no processo de inovação os coordenadores pedagógicos, os gestores. E, mais uma vez, a idade, certo? As décadas ensinam que inovações que autoritariamente querem padronizar e impor aos docentes o que e como fazer, elas sempre serão boicotadas. E eu digo, felizmente, tá certo? Eu tive, então, o prazer, gente, de discutir esse tema com menos tempo, mas eu fiquei encantado quando a professora Anne-Marie Chartier mandou o texto dela em francês, que a gente traduziu,
e eu pude ver uma série de coincidências entre o que nós, que estamos envolvidos no PNAE e em outras ações, pensamos e as considerações que ela fazia. Né? Eu vou ler, então, para vocês, para a gente poder fechar. Ela fecha o texto dela dizendo, então, podemos, então, chegar a uma conclusão. A conclusão. Uma inovação só é eficaz para os alunos quando o professor pode dominá-la, ou seja, antecipar sua implementação, prever os inconvenientes e vantagens potenciais. Em resumo, pode se apropriar dela e integrá-la à sua prática anterior. Se não puder fazer isso, se a inovação lhe é imposta do alto, sem que ele possa atribuir-lhe sentido, nem a fazer sua, podemos estar certos de que os benefícios esperados, teoricamente, não estarão presentes. Tá certo? E ela diz também, para oferecer às crianças um mundo escolar habitável, os professores precisam de um ambiente estável. Apropriar-se de inovações exige duas coisas. Por um lado, é preciso tempo de formação continuada para que sejam informados das evoluções do sistema educativo a curto e médio prazo, e tempo para partilhar, trocar com os colegas, confrontando experiências e pontos de vista. Por outro lado, é necessária uma grande capacidade de resistir aos slogans do consumismo pedagógico e também aos discursos políticos que encerram tantas promessas ilusórias quanto exigências impossíveis. Bom, eu quero então fechar e abrir para o debate, desejando muita garra. A gente tem que ter muita energia para a luta que já está instalada, né? A todos nós que cremos que vale a pena continuar lutando para fazermos da escola pública um lugar mais prazeroso e que, de fato, promova a autonomia. Né, gente? Obrigado.